Ou, às vezes eu tenho medo das coisas mudarem, o que é algo inevitável, que não necessariamente seja algo ruim, mas que me causa angústia. Principalmente quando eu paro pra pensar o quanto eu mudei de 5 anos pra agora, e o quanto eu vou mudar daqui a 5 anos. A ideia de continuar a vida como está é confortável, mas a mudança de ciclos precisa ocorrer para que novos se comecem e consigamos evoluir como pessoa. Mas afinal, o que seria crescer? Para responder essa pergunta, eu separei o vídeo em camadas, cada uma com um desenho diferente, para que exploremos diferentes aspectos de tipos de crescimento e suas dificuldades. E podemos começar com o desenho Steven no Universo e o medo de envelhecer. No episódio Tantos Aniversários, o Steven acha um quadro das Crystal Gems onde elas estão com roupas mais antigas, que é de muitos anos atrás. E ele descobre a real idade das personagens, que possuem milhares de anos, e que também não têm o costume de comemorar todos esses aniversários, até mesmo porque um bolo não ia caber mais de 1000 velas. Com isso, ele fica triste por elas não festejarem e tem a ideia de celebrar seus aniversários, e cada dia faz isso com uma das gems. Seu aniversário pode ser, porque não damos uma festa. E essa ideia o deixa empolgado, só que não dá muito certo por elas não serem acostumadas com esses tipos de costume, e por serem grandes demais. E o Steven acaba se sentindo mal por achar que já está maduro para aniversários, e também para coisas consideradas mais infantis, como suas roupas, jogos que gosta e suas festas de aniversário. Só que por ser mágico, ele se incontrolável ficando cada vez mais velho, virando primeiro o clássico adolescente emo que odeia aniversários, depois o adulto responsável que zela pelo seu futuro até se tornar um idoso. E ele tenta ir no Big Rosquinhas, que é uma loja que ele vai com frequência, mas ele não é reconhecido por seus amigos, que estavam trabalhando por lá, e por isso até acha que o Lars está zoando com a cara dele, e dá uma surra de humilhação e lacre nele. Senão, um dia, todos que você conhece vão crescer sem você. E você não vai ter mais o Stevenzinho pra implicar, porque eu também vou ser adulto. O que parece muito aquela situação daqueles idosos que não gostam de adolescentes e começam a dar uma bronca, cara, muito bom. E só depois ele percebe que está velho, se vendo no reflexo da vitrine, e até tenta pedir ajuda para os atendentes, mas ele é expulso por não ser conhecido e parecer doido. E o garoto vai ficando cada vez mais velho, até não conseguir mais andar. Sorte que o leão acaba o encontrando no chão e o leva até as Crystal Gems, que percebem que ele está velho demais, e tentam fazer coisas de aniversário para que sua idade retroceda novamente. Mas não dá muito certo, pois ele ainda tá com aquilo na cabeça de que se acha velho demais para esse tipo de comportamento. E sem saber como resolver a situação, elas discutem até que o Steven intervém em forma de adolescente para que parem de discutir. E elas descobrem que sua idade muda de acordo com seu estado de espírito, descobrindo assim como reverter a situação. O que nos leva à seguinte reflexão: existe mesmo essa questão de coisas infantis e adultas? Você não precisa necessariamente seguir aquele estereótipo de adulto sério que não pode fazer nada de divertido e só trabalha o dia todo. Afinal, isso é uma questão mais sobre essência do que sobre idade. Tem pessoas que são jovens, mas são tão amarguradas quanto estereótipos de idosos, do mesmo jeito que existem idosos tão animados e com espírito de jovem quanto os próprios mais novos. Ou seja, nossa idade não nos define. Claro que muda as responsabilidades, tipo, eu de 3 anos não tenho os mesmos deveres do que eu de 16 anos. O que não é algo necessariamente ruim, pois cada fase da vida possui vantagens e desvantagens. O importante é você viver cada uma sem receios e sem desmerecer as anteriores ou futuras, porque, afinal, você já viveu ou irá viver cada fase. Na próxima camada, nós temos The Owl House e o medo de encerrar ciclos. No episódio Requiem da Ida, começa com a Ida fazendo uma lista de coisas que o King e a Luz precisam, já que agora ela é como se fosse uma figura maternal para eles. Só que ela acaba ouvindo a conversa dos dois e escuta que o King planeja ir embora, assim que ele encontrar seu pai. Bom, quando a gente acabar de treinar, eu vou me mudar daquele armário com certeza. Aí eu vou chorar pra caramba. O que também acontecerá futuramente com a Luz, quando ela conseguir voltar para sua casa. Essa informação a deixa muito triste, pois ela, assim como muitos pais, tem medo de deixar os supostos filhos ir embora, porque se acostumou com a presença. Triste com isso, ela evita qualquer tipo de conversa com eles que pareça tocar nesse tipo de assunto, com medo de encarar a realidade. E vai até um restaurante para poder se distrair. Porém, ela ouve gritos de uma bruxa sendo levada por soldados do imperador, pedindo ajuda lá fora, e ela resolve ajudar. Juntamente a ela, um grupo de
de bruxos músicos também intervém na situação, derrotando os oponentes. Isso supostamente, porque aparecem mais soldados depois. E Aida ajuda o grupo a escapar e pede para se juntar a eles, que aceitam. Inclusive, Rainy era um antigo romance da bruxa. E depois disso, eles planejam salvar bruxos primitivos que foram capturados. Graças ao plano da Aida, eles conseguem cumprir essa missão com sucesso. E eles então voltam para uma base. E Rainy pede para a Mulher Coruja tocar uma música como nos velhos tempos. Só que por ela estar com a maldição, a mágica acaba saindo corrompida e com poder de destruição. E no dia seguinte, ocorre a corrida da luz do King, que Ida vai assistir. Mas no meio dessa corrida, ela acaba recebendo uma missão importante do grupo e vai até eles. Todos menos o Rainy e a Mulher Coruja são capturados pelos capangas do Belos. Então depende dos dois para conseguirem. E juntos eles tentam derrotar os capangas com música, mas como eu falei anteriormente, a música dela está corrompida. Então por mais que ela esteja funcionando para o problema, ia acabar matando ambos. Só que o Rainy, ao perceber que Ida tem família, a impede de sacrificar, pois eles dependem dela. Com isso, aconselhando a não fugir dos seus medos, já que ela teria entrado no grupo como uma forma de se distrair e não ter que pensar no problema. Não desista tão fácil. Eles precisam mais de você do que você pensa. O que não é bom, pois é importante você encarar a realidade, por mais que as coisas vão mudar. E por mais que em algum momento ela, como protetora das crianças, tenha que deixá-los irem, não vai tirar o sentimento deles por ela. E essa etapa é algo importante para o crescimento e amadurecimento e que tem que ser passada. Sendo assim, um tipo de crescimento. Chegamos à camada do incrível mundo de Gumball e o medo de perder a infância. Vamos falar agora do app As Crianças, e que Gumball e Darwin acabam magoando seus pais falando que eles estão muito velhos. E a mãe deles fala que eles vão envelhecer em algum momento também, o que ambos riem e acham que vão ser crianças pra sempre. O que eu acho que é um pensamento normal das crianças, porque quando você é criança, você se prende nessa realidade e acha que as coisas não vão mudar. Eu, por exemplo, pensei que eu ia ser criança pelo resto da minha vida. Mas com o tempo, você vai crescendo e vai descobrindo as coisas do mundo e vai meio que perdendo parte dessa inocência que você tinha, e vai começando a encarar a realidade de uma forma diferente. Só que após isso, eles começam a perceber que entraram na puberdade, e a voz dos dois começa a mudar, igual a dos adolescentes. Irmãozinho, você prometeu! O que houve? Eu acho que as nossas crianças estragaram! E todos começam a estranhar suas vozes, não os tratando mais como criança, e sim os marginalizando, como quando Gumball tenta ligar para o pai de sua amiga, que acha que é um trote, ou quando não conseguem pegar o ônibus com meio estudantil por sua voz estar muito grave e acharem que eles são mais velhos. Ou quando são expulsos de uma loja por parecerem estarem sendo grossos. E eles acham que estão doentes e resolvem ir para o médico para entender o paradeiro da mudança de voz. E o doutor, rindo da cara deles, explica que é porque eles estão passando pela puberdade. E apenas as pessoas da TV que estão isentos de envelhecer. Isso os deixa muito tristes por não quererem perder a infância, presos em uma espécie de síndrome de Peter Pan. E com isso eles têm a ideia de curtir ao máximo o tempo de criança que possuem, cantando um rap bem pesadão. A gente curte enquanto pode, enquanto a gente é menor, a gente curte enquanto é tempo para... Ai, o que aqueles homens baixinhos estão fazendo? Sobre o quanto é bom ser criança. Mas a voz deles continua mudando com o decorrer da música e não há nada que eles possam fazer, afinal é algo natural da vida. E eles acabam aceitando isso, cantando mais uma música sobre agora recomeço e falando sobre as coisas boas de crescer, ou seja, mostrando que crescer também tem suas vantagens. Talvez seja melhor assim. Mas eles acabam lembrando que estão em um desenho e voltam a ser mais novos de novo. Afinal, só as pessoas da TV não envelhecem. Estamos na camada da Star e o medo das responsabilidades. No episódio Teste Vocacional, a Star vai fazer esse teste, que serve para ajudar a orientar as pessoas sobre sua possível carreira. Lembrando que não é necessariamente algo definitivo, serve mais para te orientar e te auxiliar a fazer essa decisão do seu futuro. Porém, ela fica muito triste por receber que seu futuro estaria destinado a ser a rainha de Milne, perguntando até se o Marco, seu melhor amigo, seria o seu futuro rei, o que a deixa muito frustrada, porque não é a carreira que ela deseja. E com isso, ela vai até a sua mãe e pergunta se ela é mesmo feliz e se tem tempo para fazer as coisas que ela gosta. Só que ela responde que quando você é rainha, você não tem muito tempo para fazer as coisas que gosta e nem para pensar se você é feliz ou não. Não se preocupe tanto com felicidade, ela te deixa pálida. Te amo, tchau.
Mas ela se nega ao fato de aceitar o seu suposto destino, chegando à beira da insanidade, e muda sua forma de se vestir e tenta formas de mudar o seu destino. Futuramente descobrimos que o teste vocacional era uma armação do Tom, ex-namorado da Star, como forma de descobrir se ela e o Marco namoravam. E ele diz a verdade por perceber que a deixou abalada. Mas isso não mudaria o fato que em algum momento a garota teria que virar a rainha. Mas o Marco a conforta dizendo que ela não precisa governar o reino do jeito que sua mãe, ou de outra pessoa, e que sim do seu jeito, que não precisa ser algo necessariamente ruim. As pessoas em sua volta sempre colocaram muita pressão nela, nas expectativas e padrões de rainha que ela precisava seguir, o que não precisa ser desse jeito. Eu ainda vou ser rainha. Mas isso não precisa ser uma coisa ruim. Porque você vai governar Milne do seu jeito. Por mais que ela tenha que lidar com as responsabilidades da monarquia e ser algo meio inevitável por ser hereditário, ela pode fazer isso da sua maneira, não sendo responsável pelas expectativas que criam diante dela. Afinal, nós não precisamos ser o que os outros querem. Chegamos à última camada, ou seja, o fundo, com o desenho Gravity Falls e o medo das coisas mudarem. Mabel e Dipper versus o futuro. A festa de 13 anos dos gêmeos se aproxima e eles estão muito empolgados, principalmente a Mabel. Por isso ela sai para organizar a festa enquanto Dipper vai em uma missão com seu tio Ford. E a garota vai até a escola de Gravity Falls para procurar espaço para sua festa e encontra sua amiga Wendy por lá, que estava fazendo sua matrícula da escola e conta para Mabel quão ruim é o ensino médio e que tudo fica mais difícil e as pessoas são horríveis, o que a assusta, porque a visão dela sobre isso era baseada em programas de TV como High School Musical, onde tudo é feliz e se resolve cantando. E após isso, ela vai até a casa de suas amigas convidá-las para sua festa, mas acontece que elas não vão poder ir, pois terão compromisso no dia, o que deixa a Mabel ainda mais triste, porque sua festa vai ser no último dia do verão, e ela não vai conseguir se despedir das amigas no dia. E arrasada, ela volta para casa e consegue ouvir pelo seu walkie-talkie, que estava conectado junto com o do Dipper, que ele vai ficar em Gravity Falls para ser aprendiz do Ford. Fechado, tivô. Eu vou ficar. Excelente. E quando ele chega da missão e encontra a garota, ela diz o quão mal ela ficou de ter que saber que iria voltar para casa sozinha, tendo que enfrentar todos os desafios de crescer por si própria, e ela corre com sua mochila para uma floresta. E lá ela tem a ideia de comer chocolate para poder se animar um pouco, mas ela percebe que pegou a mochila do irmão por engano. E nesse momento, o cara que viaja no tempo, que já apareceu em alguns episódios anteriores de Gravity Falls para quem já assistiu, oferece ajuda para Mabel, para que ela não tenha que enfrentar seus medos e vá para uma bolha do tempo, que funciona como uma espécie de fuga da realidade, em que as pessoas ficam dentro da bolha e criam um mundo de fantasia baseado nas suas ideias, que no caso não seria o mundo real. E em troca, ela teria que dar apenas a fissura que estava dentro da mochila do Dipper, que agora estava com ela. Mas na verdade o cara do tempo era o Bill possuindo, mas que quebra a fissura causando o fim do mundo. Mas o foco não vai ser nessa parte, vai ser no mundo em que a Mabel criou, a Mabelândia. É bem original. Onde tudo é do jeito que ela queria exageradamente, com bichinhos bonitinhos, casas coloridas, tendo até um irmão reserva que age da forma que ela quer. E ela tenta convencer o Dipper de ficar no mundo com as situações que ele gosta, criando ilusões para ele, porém falsas. E o garoto descobre que o Bill estaria de olho no mundo o tempo todo, se tornando perigoso, e fala que precisa voltar ao mundo real, infringindo uma lei da Mabelândia, indo assim parar no tribunal. E lá é apresentado no júri momento em que os dois se dão mal por estarem vivendo a vida real, que por mais que seja bela, pode ser cruel também. E é isso que o Dipper fala a ela, que por mais que a vida possa ser dura às vezes, você pode contar com as pessoas que você gosta para as coisas serem mais fáceis, e foi isso que eles sempre fizeram juntos. Nós sempre apoiamos um ao outro. E por mais que o mundo de fantasia possa ser confortável e apresentar tudo o que ela deseja, não deixava de ser uma coisa ilusória e as pessoas eram completamente falsas. E lá não teriam as pessoas que ela gostava, demonstrando assim a importância do crescimento. Bom, por mais que esses tipos de medo de crescer sejam diferentes, não deixa de ter semelhanças em alguns aspectos e é o que deixa esse sentimento ainda mais complexo. E o importante é você aceitar esse medo e não deixar se prender totalmente a ele, e entender que é normal você sentir ele, mas também não deixar o controlar. Você tem que lembrar que quem tá no controle da situação é você. Então, quando você estiver precisando seguir em frente em alguma etapa importante da sua vida, vá. E se der medo, vai com medo mesmo assim, porque vai passar.